Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Age Free World, o espaço onde a gente derruba as barreiras da idade e mostra que o verdadeiro valor está no que você faz, independentemente da sua idade. Lembrando que etarismo é o nome que se dá ao preconceito contra pessoas com base na sua idade, qualquer idade. Eu sou o Fábio Betti e nosso convidado da vez é um jovem especialista em geração Z, que é o nome dado ao grupo de pessoas nascidas entre 1997 e 2012. Esse jovem jornalista de 22 anos já publicou conteúdos em grandes veículos como o UOL e trabalhou em campanhas políticas, cobriu a São Paulo Fashion Week e campeonatos mundiais de jogos digitais e ainda ensina sobre a geração Z no mundo corporativo. Por isso, neste episódio, iremos saber como vivem, do que se alimentam, para onde querem ir. Não somos o Globo Repórter, mas hoje será o dia de esmiuçar o ABC da geração Z. Seja muito bem-vindo, meu caro Eric Salles. Obrigado, Fábio. Valeu pelo convite. Obrigado para todo mundo que está assistindo, né? Eu adoro a proposta do podcast que você se propõe a fazer aqui. É uma pauta super interessante da gente levar, super importante, né? Falar sobre etarismo para qualquer idade, que nem você falou, não só 50, 60 mais. Vou só complementar aqui fazendo minha audiodescrição, tá? Sou um homem branco, tô com uma camiseta preta com algumas linhas brancas, tenho o cabelo encaracolado, um rosto meio quadrado, minha camiseta é regata, tenho uma tatuagem no meu braço direito e tô super animado de poder participar aqui para falar um pouquinho da minha história, da geração Z e da gente derrubar essas barreiras da idade, conforme você disse antes. Muito bom, Eric. Acho que para começar, você começou sua carreira muito jovem É, e já tem experiência em grandes empresas e projetos. O que eu te gosto. motivou a entrar no mercado de trabalho tão cedo e como foi esse processo? Acho que a gente pode começar por aí. Cara, só aconteceu. Eu sou um estereótipo, eu acho, de geração Z no sentido de digital. Então, de fato, me considero assim um nativo digital, um nativo das redes sociais, mais especificamente. Comecei com 16 anos, auxiliando em campanhas políticas, né? Então, eu cuidava da parte de campanha digital. Mapeava ali as cidades, quais eram as comunidades que precisavam de tal pauta, que precisavam por tal assunto, para que a gente, na campanha, conseguisse fazer um discurso voltado para aquela necessidade e angariar voto. Consegui eleger os meus candidatos, nessa época eu tinha 16. A Aham. partir daí entrei na faculdade de jornalismo, né, comecei a trabalhar fazendo alguns freelancers, publiquei na Forbes, publiquei no UOL, publiquei em alguns outros veículos voltados para sustentabilidade. Fui conhecendo muita gente, o que me levou para a Ubisoft, cobrir esses eventos de esportes, o que me levou para São Paulo Fashion Week, para África Fashion Week, para a campanha nacional do doador, para tantos outros eventos que eu tive a honra, né, o privilégio de cumprir. Atuei com algumas empresas gigantes, tipo a Bolsa de Valores de Londres, a Thomson Reuters, a Avan, a Fini. Hoje eu lidero a parte de conteúdo aqui do Grupo Equatorial, né, abaixo da coordenação de marketing e comunicação. Faço tanto digital quanto offline, eventos, estratégia de marca. E, mais importantemente, estou como fundador da CRIAS, que é uma consultoria de gestão e comunicação focada em geração Z. Então, nós somos uma das primeiras do mercado a fazer essa educação corporativa focada e está sendo um trabalho sensacional. E acho que aí é inevitável fazer essa pergunta para você, Eric. O que você ensina sobre geração Z no mercado corporativo? Isso daqui é uma curiosidade, não tem Sim. como. Cara, dá para fazer e a gente está tendo resultados muito interessantes, porque assim, a Crias ela tem uma abordagem meio única, porque a gente treina tanto os gestores quanto a geração Z, porque tem que ser uma via de mão dupla, né? Então não é tudo culpa do gestor, não é tudo culpa da geração Z. Então, quando a gente fala com o gestor, a gente passa por aplicações práticas de gestão humanizada, de comunicação não agressiva, de transparência no trabalho, de gestão de tempo, para que ele consiga criar rotinas de acompanhamento saudáveis com o seu time e abandone aquele estereótipo de chefe autoritário, mandão, reizinho, que a gente tinha até muito pouco tempo no mercado. Enquanto para a geração Z, a gente conscientiza sobre liderança, porque você tem que olhar com o olhar do outro para entender sobre soft skills que de fato faltam um pouco na nossa geração, mas tudo com seus motivos, a gente pode entrar lá. A gente fala um pouco sobre desenho de carreira, sobre plano de desenvolvimento. Então, atuando nessas duas frentes, a gente consegue um espaço de trabalho muito mais equilibrado e saudável.
Legal. Mas já que você abriu aqui a porta sobre soft skills, que você, acho que antes até de falar que soft skills faltam, né, e que você tem Uhum. observado, quando você é confrontado com a pergunta como é que você define a geração Z, que aspectos Cara, normalmente você costuma compartilhar? eu acho que vale até a gente fazer um step back, né, voltar um pouco para entender o que é uma geração. O que é uma geração, né? Uhum, O termo geração, que nem a gente conhece hoje, começou com o Karl Mannheim, um pesquisador alemão de quase 100 anos atrás. O conceito não é novo. E é um espaço de tempo, né? Então é uma média ali de quando um representante de uma geração começa a ter filhos e ali ela acaba. Então, cerca de uns 14, 20 anos de separação entre uma e outra. Mas uhum, para a gente analisar, não vale só o tempo, né? Porque eu não posso falar que uma pessoa que nasceu em 86, que é de uma geração, tem mais a ver com a galera de 2010, que é da geração dela, sendo que ela está no ponto de virada. Então a gente tem que analisar os fatores sociais. Então, o que é a geração Z? A geração Z, para além da divisão temporal, é uma geração que nasceu conectada, pelo menos nessa bolha de metrópoles, né? A gente sabe que existem muitas outras realidades, mas é uma geração que já nasceu no mundo digital, é uma geração que nasceu com as mudanças climáticas estourando, sendo a pauta do momento a todo momento. É uma geração que nasceu e cresceu com a pauta de saúde mental muito em voga. Então, por isso que a gente parece tão mais ansioso, tão mais depressivo, sendo que a gente só fala sobre o assunto, não é que a gente é mais. A gente fala mais. A uhum. gente é uma geração que nasceu num período de estabilidade econômica, então pós-plano real, a inflação não estava galopante, a moeda estava estável, ainda estava valorizada. A gente é uma geração que está se tornando adulto com o mercado imobiliário mais saturado de umas boas décadas, em que qualquer caixa de fósforo é 300 mil reais. Então, essa é a geração Z quando a gente fala no contexto urbano. É toda essa carga que a gente leva para o mercado corporativo. E quando você diz que é uma geração que também tem um desafio com soft skills, o que você observa que são os soft skills mais importantes ainda que precisam ser desenvolvidos, né, nesse grupo de pessoas? Eu acho que o que mais falta é interpessoal, né? Porque se você parar para pensar, eu sempre gosto de dar um passo atrás para a gente entender a razão, né? Porque a gente Uhum. vira e mexe, pô, achei o problema, achei o sintoma, mas qual que é a causa? Não sei. Para soft skills, vale entender que a geração Z começou a carreira na pandemia, no isolamento social, né? E quem não começou no isolamento social estava trabalhando há 2, 3 anos e aí, bum, isolamento. Então, ou ficou desempregado ou foi trabalhar de casa. Então, essa é uma geração que ela começou a trabalhar sem ter aquele jogo de cintura corporativo, sem aquele tempinho na copa, sem precisar fazer aquele teatrinho, sem precisar ficar dando satisfação de tudo. Era eu, meu computador, a minha entrega, fim, da minha casa. Eu comecei a trabalhar sem precisar pegar 2 horas de transporte, sem precisar ficar falando com todo mundo o tempo todo, sem gente me cutucando na minha mesa para fazer alguma coisa. E uma vez que a gente volta para o presencial, precisa, tem que saber lidar. Tem que saber como que você fala com o outro, tem que saber medir a sua língua para não falar merda, tem que saber como que você interage com uma liderança pessoalmente, tem que saber como se vestir, né? O dress code é um ponto super importante. Tem que saber como se portar, tem que saber como entregar e mostrar o seu trabalho, porque no home office não tinha tanto isso. Mas no presencial você precisa mostrar o que você está fazendo de alguma maneira. Se você quiser ser reconhecido, se você quiser crescer na carreira. Então, todas essas soft skills relativas a relações interpessoais, elas ficaram fragilizadas e elas precisam ser desenvolvidas novamente. E aproveitando que você trouxe o tema da volta ao presencial, como é que você, como representante da geração Z e os seus colegas, as suas colegas que também são da geração Z, estão percebendo ou recebendo essa volta ao trabalho presencial, reconhecendo que vocês não começaram no Aham. trabalho presencial, vocês começaram no trabalho online, e de repente Sim. vocês estão sendo, entre aspas, maiúsculas, brincando aqui, convidados, convidadas a ir trabalhar presencialmente. E como é que vocês recebem esse tipo de informação e que tipo de interpretação, percepção vocês têm tido sobre esse movimento? Cara, o problema não é nem o presencial em si, é tudo que ele envolve, né? Então, o problema não é vir para o escritório. O problema é pegar 2 horas de transporte para vir para o escritório. O problema é pegar 2 horas para voltar do escritório. Tem muita gente que estuda e faz faculdade, né? Eu, por exemplo, se eu tivesse que sair daqui para ir para minha faculdade, eu trabalho no Morumbi, minha faculdade ficava em São Bernardo. Eu ia levar mais de 2 horas e meia para fazer esse trajeto, somando o tempo de vinda, somando o tempo de volta para minha casa. Então, só locomoção
ela já é um baita ponto que, assim, é um complicador. E também a questão das relações interpessoais, na medida de que, quando a gente trabalha sozinho, nós gerimos o nosso tempo, prestamos uma conta ali, e é isso. Né? Vir para o presencial, ele ativa muitas outras áreas, né, do cérebro, das nossas capacidades de se relacionar, que elas estavam dormentes. Então, quando você sai de casa, você tem que meio que aprender a como se relacionar de maneira profissional com alguém, porque não é seu amigo, também não é seu inimigo, ele é um colega de trabalho a priori. E é todo um outro código de comportamento que você tem que adotar com essa pessoa. Agora, vocês nasceram nas redes sociais e, teoricamente, a palavra rede social Aham, pressupõe relações interpessoais. Interessante, sim. né, e você traz que É, o desafio é justamente esse. Como é que você vê esse aparente dualidade, né. essa aparente dualidade ou paradoxo, né, assim, sempre viveram nas redes sociais e tem o desafio das relações interpessoais? É que eu, particularmente, vejo que a rede social a gente edita, né. Hã, Então, eu não preciso ser 100% eu na rede social. Ah, aham, falei alguma coisa na rede social, alguém comentou algo que eu não gostei, bloqueio, excluo, pena. uhum. Ou eu tô na minha casa, eu posso surtar, eu posso xingar, eu posso socar meu travesseiro, eu faço o que eu quiser. Mas na vida real não dá pra editar, né. Eu não posso bloquear alguém que tá na minha frente. Então, quando tá, né, olho no olho, é bem diferente quando não tem a barreira do digital. E a rede social, ela traz muito essa questão também da autoexpressão, né. Eu falei do dress code, gente, eu tô aprendendo a me vestir ainda no corporativo, né. Eu tô já liderando coisa processo empresa, eu tô como fundador de outra, e eu ainda me visto como se eu estivesse indo pra uma festa, mas é uma festa que ela cabe no no corporativo, então tá tudo bem. Aham. Eh, e por conta da rede social também, que é um espaço de autoexpressão. Se eu não quiser, eu não coloco a minha foto na foto de perfil. Se eu quiser, eu adoto um novo nome. Eu não preciso ser eu nas redes sociais. Recomendo a todos que sejam, mas a gente não tem essa obrigatoriedade como a gente tem no mundo real, né. Interessante você estar trazendo isso, porque eu estou entendendo, né, que você pode ser o avatar que você quiser nas redes sociais. E é interessante, porque agora falando como um geração X, quase baby boomer, né, sou do ano de 1966, né, 59 anos, no passado, talvez quando eu estivesse próximo da sua idade, existia uma lógica que no trabalho você era uma pessoa Uhum. e na vida pessoal você era uma pessoa completamente diferente. Era coisa de Total. você vestir o paletó, se vestir o paletó, você falou dress code, né, tinha ternos, não importa se era frio ou calor, terno, gravata, tal. Na hora que Sim. você vestisse o paletó, você se transformava num avatar. Uhum. Na hora que eu tirava o paletó, eu voltava a me transformar em mim mesmo. Então, com o paletó eu não tinha emoções, eu era uma pessoa fria, racional, pragmática, produtiva, não tinha estresse. Então é muito interessante, né, porque é quase como você está trazendo uma visão, não contrária, mas uma lógica parecida, né. Nas redes sociais eu Flexível. posso ser qualquer coisa e no trabalho é muito mais difícil Sim. eu me, dissimular, né, eu esconder meus emoções, meus sentimentos, quando no passado isso era quase uma condição para você poder trabalhar, Obrigatoriedade. É, né. mas hoje eu acho que é muito do que a gente vê nisso, que assim, eh, eu sou uma pessoa só. O Eric que vai pra balada, o Eric que vai para o bar, o Eric que vem para o escritório é uma única pessoa. Então eu quero ser coerente comigo mesmo em todo esse processo. Eu não quero ver o Eric corporativo, ele tem papas na língua. Ele se comporta, ele não fala tudo que ele fala numa balada, num bar, por exemplo, em prol da boa convivência, sabe. A política corporativa, ele está aí por um motivo, que é pra gente não se implicar, não se colocar em pegadinha. Mas dentro desse comportamento, eu ainda quero ser eu. Não me fechar, não me limitar e não me podar. Eu acho que essa é um pouco da provocação que a geração Z está trazendo para o mercado, que é da autenticidade no mundo corporativo. Porque cada um de nós, a Uhum. graça, o que a gente soma é o nosso temperinho, é a nossa individualidade. Se fosse todo mundo igual, a gente não ia para lugar nenhum. Então a gente precisa de espaços que fomentem essa autenticidade, essa individualidade dentro dos times. E aí acho que você toca um ponto que para mim é uma conquista que a geração Z traz para o mundo do trabalho, essa possibilidade das pessoas serem mais elas mesmas e não serem tão cindidas, né, esquizofrênicas, Total. porque você é como se fosse uma outra persona mesmo. Por outro lado, não a mim, mas certamente a muitas das pessoas da minha idade, é uma ameaça também,
porque as pessoas que estão no poder 50 a mais, né, sobretudo 50 a mais, elas tiveram que passar talvez muito mais por esse processo de despersonalização, vou colocar assim, para poderem sobreviver no hostil mundo do trabalho, num nível Uhum. muito mais estratosférico do que certos códigos de convivência, Sim. né, que permitem você navegar no mundo do trabalho. Foram jogos hard, inclusive pessoas escondendo a sua sexualidade, questões muito, muito profundas e muito desafiadoras. Então, essas pessoas, quando chegam Perfeito. hoje numa idade de 50 a mais, é como se vissem as pessoas mais jovens e falassem, puxa, mas elas não vão precisar fazer o que eu É fiz. folgado, né? Folgado, ralei tanto pra eles Folgado, não precisarem. quando devia ser um pouco contrário, né? Puxa, que bom, que bom que Aham. agora não vão sofrer o que eu sofri, mas me parece que Isso é tem muito essa confusão, né? sintomático. Eu acho isso muito sintomático, eu percebo muito disso, tipo, mesmo eu sou uma liderança jovem, né, então sempre que eu tô apresentando ali algum projeto, alguma coisa, eu sinto essa descredibilização da galera, tipo: "Porra, o que que esse molecote, esse pivete de 22 anos tá fazendo aqui na mesma mesa que eu pra me apresentar um negócio?". Muitas vezes quando eu vou mentorar alguma liderança, eu vejo esse olhar de: "Mano, o que que é esse pivete me ensinando a liderar?", tipo, eu que tenho 50 anos de carreira, sei lá o quê. Sim, mas a gente sempre precisa se colocar numa posição de humildade, né? Todo mundo tem algo a ensinar, todo mundo tem algo a aprender. Ninguém vai ensinar liderança para um líder tão bem quanto o próprio time dele. É o time dele que sabe exatamente como essa pessoa lidera, exatamente onde irrita, exatamente onde tem pontos de melhoria. É essa perspectiva que eu trago quando eu faço um treinamento, a perspectiva da pessoa que está na ponta, aplicada com o conhecimento de pessoas sêniores que me auxiliaram a manufaturar o meu produto, né. Então, a gente tem que se livrar um pouquinho dessas amarras, né, não é porque você sofreu ou teve que se moldar, se separar para algo que todo mundo deveria. O que aconteceu com você não deveria ter acontecido. É isso. E uma vez que não está mais acontecendo, vamos celebrar e não se ressentir, Perfeito, né? perfeitamente. E quais são assim os grandes, talvez exemplos que você possa dar, equívocos que pessoas mais velhas criam, né, ou rótulos que as pessoas mais velhas estabelecem com relação às pessoas mais jovens no mercado de trabalho? A gente já começou a falar um pouco sobre Sim. deles aqui, mas o que que você observa que são os mais comuns? E nas redes sociais, sobretudo o LinkedIn, que é onde a gente se conheceu, a gente fica é até mais fácil observar isso. Nossa, a cada 5 ou 6 dias do meu LinkedIn eu sou chamado de vagabundo, assim, porque eu tenho bastante alcance, né, graças a Deus. Aí vem muita gente tipo: "Ai, por mim essa geração inteira estava desempregada. Ah, é tudo vagabundo. Ai, não quer saber de trabalhar, só quer a vida mole". Mas aí é uma questão, né, o que que é vida mole? Né, o que que é vida mole pra você que tá falando que eu sou um vagabundo, que eu sou preguiçoso, que eu tô desmotivado? Eu quero um ambiente saudável. Eu não quero ficar pelejando, sacrificando, gastando meu básico, que é um trabalho digno, ao ponto de eu conseguir me sustentar e tal. Então acho que é muito uma questão de visões, né. A gente é muito chamado de desmotivado, de vagabundo, de despreparado, mas aí a gente entra naquelas questões, né. Desmotivado por quê? Porque eu não quero deixar de ver minha família, meus amigos para trabalhar, não quero abrir mão da minha vida pessoal? Não. Se for um ambiente de trabalho equilibrado, a gente vai estar super motivado. Despreparado? Sim, né, a galera é jovem. Você também era despreparado quando tinha 20 anos, quando tinha 18 anos. O diploma da faculdade, ele te dá o direito de aprender alguma coisa, você aprende no mercado. Então você chega de fato despreparado, se prepara ralando na prática. Então é um pouco disso. Todos os estereótipos que colocam para nós, eles são ou frutos de um momento natural da vida em que todo mundo precisa ser refinado, ou de algum estereótipo, de algum recalque. Eu vou usar a palavra recalque mesmo, porque a Uhum. pessoa normalizou aquela situação tóxica no passado e quer perpetuar ela pra frente, para que todo mundo passe pela mesma régua dela. Só que se você consegue facilitar o caminho para o outro, pelo amor de Deus, facilite, sabe, tipo, muita gente sofreu no passado para que a gente pudesse estar com os direitos e as maneiras e o modo de viver que a gente tem hoje. Então não é reclamar porque não é mais como antigamente, é agradecer que o futuro está mudando. E acho que muitos de nós esquecemos que nós já fomos jovens e que tem características de jovens em todas as gerações. Uma delas Sim, sim. é a rebeldia contra um sistema constituído, provocando Uhum. nele reflexões importantes para que ele possa evoluir. Uma outra que é natural, e você trouxe aqui,
é a falta de preparo, de verdade. O que a gente tem é muita energia, muita Aham, disponibilidade para aprender, mas ainda não temos todo o conhecimento que a gente precisa para perfeito. executar todas as tarefas que a gente gostaria. Né, Então, não, dizer que um jovem é despreparado é até, mas é óbvio, né? Assim, é sim, quase uma, você está correto, dizendo exato. isso para diminuir o jovem, está dizendo isso para Você diminuir tá o jovem, mas ele é jovem. Se exatamente. ele estiver já Só que aí a preparado, gente tem que pensar, né, quem é mais despreparado? Um jovem que está entrando agora e aprendendo ou um líder que não consegue ver isso e ajudar ele a se refinar? O líder tem tempo de estrada. Ele tem que entender que o papel dele, para além de gerir, é inspirar, é desenvolver o time dele. Então o maior despreparo está em quem diz, não em quem está entrando. Né? É curioso isso, porque eu chego aqui, né, eu 22 anos, aí eu tô, pô, faculdades, empresa, liderança, desde os 16, mas é porque eu comecei cedão, né, então, tipo, quando a gente fala, assim, numa cronologia, eu tô um pouco fora da curva, porque, ok, comecei muito cedo, em ambientes muito privilegiados, né, eu tenho tudo para poder ascender rapidamente. A gente tem que entender os recortes também. Tem muita gente que não tem uma fração dos privilégios que eu, Eric, tive para poder chegar onde estou e falar aqui com você no seu podcast. Tem galera que demora muito mais para chegar no trabalho, que tem que cruzar cidades. Tem gente que tem segurança alimentar, que não está com acesso pleno à educação. A gente tem pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. A gente vive num país em que mais de 90% da população ganha menos de R$ 3.000 por mês. Então a gente está falando de realidades completamente diferentes e de um julgamento que ele é generalizado para um público de mais de 51 milhões de pessoas, que é a geração Z. Você não aplica uma única lupa para 51 milhões de pessoas. Por isso eu sempre digo que o líder, o gestor, ele tem que olhar o indivíduo para poder gerir o todo. Porque liderando cada uma daquelas pessoas dentro das suas particularidades que você alcança uma gestão saudável, universal e humanizada. você trouxe um ponto que para mim é muito importante. Existe uma crença de que, diferente das gerações anteriores, gerações de jovens anteriores, os jovens de hoje parecem menos dispostos a seguir carreiras lineares e mais interessados em qualidade de vida e propósito. Primeiro, queria saber se isso é real, é só mais uma forma de preconceito. E segundo, quando a gente, talvez estratificar um pouco, talvez jovens que tenham condição de adiar um pouco certas escolhas, porque tem uma família que de alguma forma permite que ele tenha o mínimo para que ele possa escolher isso com calma, e jovens que não têm condições que o sustentem eh, a ponto dele poder fazer essa escolha de uma maneira mais consciente, né? Você percebe, primeiro, se isso é uma característica dessa geração e se, dependendo do recorte econômico que você faz, isso muda completamente. Então, eu tenho O essa recorte curiosidade. muda tudo. O recorte muda tudo. Né? O recorte sempre muda tudo. Então você não vai olhar uma pessoa que está passando por dificuldade, né, que tem um poder aquisitivo baixo. Se você oferece uma vaga 6 por 1, trabalhando num expediente exaustivo para liderar em um trabalho que está em condições precárias, essa pessoa precisa comer. Ela vai aceitar. Ela não pode se dar ao luxo de falar: ah, não, esse eu não quero, depois eu vejo, vou tentar achar alguma coisa melhor. Não, ela precisa comer, ela precisa pagar as contas. Então é lógico que ela vai se sujeitar, mesmo que não seja o que ela queira, e não que seja um trabalho menos digno, mas é um trabalho que está em condições em que ainda precisam ser aprimoradas para se tornar uma rotina laboral saudável. Enquanto pessoas que têm um poder aquisitivo maior, uma certa estabilidade familiar, uma certa estabilidade financeira já da família, né? Eles podem se dar o luxo de, ah, não quero trabalhar 6 por 1. Ah, não quero trabalhar 100% presencial. Não, não quero. Então, essa pessoa ela pode se dar a escolha de optar, né, por alguma coisa. Então, isso, nossa, isso muda tanto. Né? Uma coisa que me irrita um pouco, eu não sei se é desconhecimento ou se é de fato proposital, é que a galera ignora muitos recortes. Então, sempre que você generaliza alguém, você está generalizando em um arquétipo, ignorando toda uma gama de milhões e milhões de pessoas que vivem em outras realidades. Então, a geração Z que eu conheço está no corre, está indo atrás, está trabalhando, está fazendo por onde conquistar o que quer conquistar. Só que esses corres são diferentes. Tem gente que corre de uma situação muito mais precária, tem gente que corre de uma situação de extremo privilégio, e essa corrida para ele é praticamente uma caminhada muito agradável. Então, a gente tem que sempre considerar os recordes.
Eu acho que assim, né, eu sou muito fã da carreira em Y, né, aquela assim que você vem até aqui um sênior, sei lá, a partir daqui você é especialista, a partir daqui você é coordenador. Então aqui você cresce de maneira técnica, aqui você cresce de maneira a liderar, né, a gerir pessoas. Uhum, Eu acho que vai muito do perfil de cada um, né, uhum, a geração Z, o que eu acho é que assim, ela é como qualquer outra geração nessa matéria de trabalho, com a exceção de que a gente está falando. Então a gente é mais vocal. Então, pô, nenhuma geração jamais gostou de trabalhar 6 por 1, nunca esteve bom pra ninguém. Mas a gente tá falando mais. A gente tá botando a boca no trombone, a gente tem rede social para poder falar. Então a gente tá dando projeções para pautas que são antigas. Ninguém nunca gostou de um chefe gritando, ninguém nunca gostou de trabalhar no sábado, ninguém nunca gostou de ficar 12 horas no trabalho, ninguém nunca gostou de pegar 4 horas de busão. A diferença é que a gente está falando. Essas dores não são mais veladas, elas estão sendo colocadas no holofote. E aí sim, a gente tem essa visão de mimizento, de frescurento, de sei lá o quê, mas a insatisfação todo mundo já sentiu. A gente só tá verbalizando. Por isso tem gente que tem um perfil de líder e quer liderar. Tem gente que tem um perfil técnico e não quer gerir pessoas, quer ficar lá na dele, né? O que a gente só precisa entender são os prós e os contras. Então, tem gente que não quer virar líder porque não tem aptidão, tem gente que não quer virar líder, porque hoje em dia liderança significa trabalhar horas estendidas, ter um BO muito acima do seu pagamento, tem muita bucha para resolver que não deveria ser nessa proporção, não conseguir delegar direito, virar liderança sem ter um treinamento da empresa para que você tenha as competências de um líder. Então, a gente quer crescer na carreira de uma maneira saudável. Se você colocar um cargo de liderança na minha mão que me permita passar tempo com minha família, meus amigos, ter uma remuneração justa e um escopo de trabalho compatível, tô topando. Então é muito mais sobre o ônus do que sobre o bônus. muito bom, Eric. Nossa, eu estava te escutando aqui com alegria. As pautas que você traz são pautas que todas as gerações deviam se unir para defender, porque a gente está Perfeito. falando de algo que seria bom para todo mundo, Ao que a colocando. gente retoma aquele ponto anterior de que a galera cisma muito porque sofreu aquilo. Então, como assim? Eu nunca gostei de pegar 4 horas de busão, mas tive que pegar, agora ele não gosta, tá falando que não vai. Tipo, tem um pouco dessa sofrência, de eu sofri, você vai ter que sofrer também. Você Né? não vai chegar onde eu tô sem ralar igual. E, gente, é justamente pra não ralar igual. Eu quero que você também não rale. Eu quero que você não pegue 4 horas de busão. Mas aí tem que ser todo mundo numa causa, né? Não é pra todo mundo sofrer igual, é pra todo mundo conseguir prosperar de uma maneira saudável e uníssona. Agora, essa geração, né, a geração Z nasceu num mundo hiperconectado já, nós falamos um pouco Uhum. sobre isso antes. E esse mundo hiperconectado, eu gosto muito de estudar, de ler artigos e livros sobre os fenômenos das redes sociais e todos os impactos e toda a manipulação, tudo aquilo que está ao redor desse novo mundo que hoje é o grande poder do planeta. Pensar Sim. que está sentado lá ao lado do presidente norte-americano, né? Assim, se fala até em Pauta sensível. é, pauta sensível mesmo, até se fala em tecnofeudalismo, né? Tem Uhum. várias expressões aí para descrever o que a gente começa a viver nessa nova era do capitalismo, junto com tecnologia intensa e com poderio econômico. Vocês nasceram nesse mundo já hiperconectado, que também, de alguma forma, provocou muita dispersão de foco, porque para você ficar numa rede social, você tem que ficar o tempo todo sendo atraído. Então, coloca aqui, né? Vai aparecendo atrações e você vai rolando, 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 rolando e não se foca em nada. E rede social tem um livro maravilhoso chamado A Máquina do Caos, como as redes sociais reprogramaram nossa mente, nosso mundo, de um jornalista chamado Max Fischer, é um dos grandes livros aí dos últimos anos, Maravilhoso. né, de 2023, e ele traz que para você realmente conseguir ficar mais tempo nas redes sociais, o algoritmo tem que despertar em você indignação, revolta. E aí, claro que nascem os eu contra você, as redes de ódio e tudo mais, porque a indignação vai gerando cada vez mais revolta, 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 até que tem tragédias, né, que acontecem provocadas pelo algoritmo. Não é que o algoritmo permitiu que a tragédia acontecesse, mas ele provocou, ele atiçou, seja no YouTube, seja Facebook, só para citar as duas plataformas que mais casos têm de
de violência que extrapola as redes sociais e vai para a vida. Como é que Perfeito. você sente que isso tem afetado a geração Z, seja a sua saúde emocional, mental, seja a forma como as decisões e escolhas são feitas? Tenho essa curiosidade, como é que você está vendo esse lugar de convivência durante tanto tempo, né? Vocês nasceram, né, junto com as redes sociais, e que consequências e efeitos você já observa? Acho que a gente pode falar em diversos recortes sobre isso, né. Primeiro da gente entender, não é toda a geração Z, né, que a gente fala: "Ah, nós temos um mundo hiperconectado", a gente nasceu num momento em que as metrópoles estavam hiperconectadas, né. O cara que nasceu há 10 anos atrás em Chique-Chique, Bahia, talvez nunca tenha visto um smartphone ou não tenha acesso à internet em casa, um Wi-Fi. A gente vive em muitas realidades, né, especialmente no Brasil. Mas falando sobre isso, a gente começou a ter poder de compra na internet, isso é interessante, a gente começou a comprar na internet, é uma geração que compra muito na internet. Então cerca de metade da geração diz que já comprou algo por alternativa de um influencer. Então alguém apresentou no Stories, apresentou no TikTok, a gente vai e compra. Então existe muito essa personalização do conteúdo, essa idolatria de novas figuras, né, dentro da rede social. Logicamente, isso impacta muito na nossa ansiedade, porque imagina assim, né, a gente crescer e ir se formando com essa quantidade colossal de informação o tempo todo na nossa cabeça, chega um ponto que não vai processando direito. Hoje em dia, tem muitos vídeos em que existe uma mensagem central e atrás vai acontecendo várias coisas. Então, um videozinho de um jogo, ou o mar quebrando, ou um chiclete esticando, porque você tem diferentes pontos de foco no mesmo vídeo e isso te retém mais tempo nele. Quando você menciona sobre indignação, isso é uma questão que me preocupa muito, tá? Recomendo a todo mundo que assiste aqui, assistir a série documental O Dilema das Redes, que vai falar um pouco sobre isso, é maravilhosa. É, de que, assim, ao mesmo tempo que a internet ela é um espaço de expressão, de mobilização, a gente teve coisas maravilhosas que aconteceram no mundo, ou eventos muito grandes, como, por exemplo, a Primavera Árabe. A Primavera Árabe nasceu de articulações digitais. A gente está falando de um evento social que mudou as dinâmicas do Oriente Médio e que nasceu articulado nas redes sociais. É esse o grau de poderio que a gente está falando, né? Ao mesmo tempo que o algoritmo hoje dá um poder de manipulação muito grande. Então, a depender da nós jornalistas, a gente sabe, todo veículo tem a sua linha editorial. Então, tem veículos que vão estar mais à esquerda, tem veículos que vão estar mais à direita. A linha editorial da sua rede social é o algoritmo. Então, se você parar para pensar que a gente está falando de veículos que são conectados com todo mundo no mundo, a linha editorial é perigosíssima. É perigosíssimo que esse veículo tenha uma linha editorial. Porque se eu for mais impactado por conteúdos ou de direita, ou de esquerda, ou tem pessoas influentes ou de esquerda, ou de direita, ou misóginas, ou feministas, ou sei lá o que falando comigo, obviamente, progressivamente, eu vou pender para um lado. Eu vou consumir tanto conteúdo, vou ter tanto contato com isso, que eu vou começar a assimilar essas ideias. Então, a questão da hiperexposição de redes me preocupa muito. Hum, Eu sou um pouco radical com isso, assim, por mim, tem que regular. Eu sou da uhum. opinião que há de ser regulado, não dá para ser terra de ninguém. Crianças não deveriam ser expostas à rede social, assim, não é algo que o cérebro de uma criança aguente desde cedo. Tem que dar um tempo ali antes de você expor ela dessa maneira a telas. Então, é muito polêmica, né, essa questão. Ao mesmo tempo que é bom que a gente seja hiperconectado, que a gente seja multifocal, que a gente se adapte rápido a diferentes softwares, também é extremamente preocupante, as Hum. implicações negativas que isso traz pra gente. Você sente que você trafega bem nas redes? Você consegue ter uma relação saudável? O que você faz para ter essa relação? É engraçado, né, eu sou creator de rede social, mas eu não uso tanto. Assim, eu trabalho com rede social, eu crio para rede social, eu tenho processos de marketing de rede social no meu escopo, mas eu tento me afastar um pouco, né, pra manter saudável a minha Uhum. cabeça. Então eu evito conteúdos que ou eles são muito polarizados ou muito ideológicos, eu tento usar como uma fonte de informação, né, filtro ali os veículos que eu sei que de fato são idôneos, são confiáveis, para que eu me informe por eles, consumo conteúdo de entretenimento, metade do meu feed do Instagram é gatinho cantando, gatinho rodando, gatinho brincando, sei lá. Então eu me afasto um pouco dessa euforia digital. Mas é necessário que a gente tenha o olho aberto para isso, né?
de que a gente monitore, de que a gente entenda, de que a gente vá compreendendo as implicações e de que a gente eduque sobre isso. Eu acho que a educação digital tem que estar nas escolas desde a base, tem que estar nas empresas, tem que estar nas casas, tem que estar na TV, tem que estar na mídia, a gente tem que educar digitalmente. Muito bom. Meu caro, a gente caminhando aqui para as nossas perguntas finais, mais uma vez entendendo que é muito, muito distinto quando a gente fala geração Z, a gente não pode colocar como se fosse só um perfil, sobre só um tipo de persona, mas a partir daquilo que a gente conversou aqui, da sua experiência trabalhando com essa geração e sendo também parte dela importante, e sendo uma pessoa muito bem articulada, né? Eu quero reconhecer isso aqui antes até de terminar. Parabéns aqui, estou aprendendo um bocado hoje, está sendo muito bom Feliz. estar conversando contigo. Mas se você pudesse definir sucesso nessa geração em poucas palavras, o que você chamaria de sucesso profissional? Estou aqui te falando. Sucesso profissional é viver bem. Eu acho que a gente tem que entender que nós trabalhamos para viver e não vivemos para trabalhar. Então, você atinge o sucesso profissional quando você consegue uma vida confortável, quando você consegue ter tempo com a sua família, tempo com seus amigos, dinheiro bastante para ter o básico e sobrar um pouco para passear, para curtir, para viver, para experimentar coisas novas. Nisso você já está bem sucedido. O sucesso não é ser CEO, o sucesso não é ser diretor, pode ser para algumas pessoas, mas essencialmente o sucesso é poder viver bem. Sensacional. E que conselho você costuma dar conselho para jovens que estão iniciando no Costumo. trabalho, né? Então aproveita. Cara, eu falo muito para líder, né? Tipo, líder, eu uso a geração Z, mas eu tenho que fazer um meia-culpa também, que a gente é teimoso. Então, galera da geração Z, ouçam os seus líderes. Assim, quem tem tempo de estrada já viveu muita coisa, tem muito a ensinar, né? Então, líderes, escutem a geração Z. Ninguém vai te ensinar tão bem quanto o seu liderado. E geração Z, você tem por onde melhorar. Escute os seus líderes, ouça onde está faltando e onde falte, se complete. Porque assim você consegue crescer, você se torna uma pessoa melhor, um profissional melhor, e você pavimenta o caminho para a ascensão profissional. Muito bem. Minha última pergunta é uma não pergunta. Você vai achar estranho. Eu, quando faço entrevistas com executivos para os meus projetos de consultoria, eu tenho lá uma pauta que eu sigo de uma maneira mais disciplinada do que a nossa aqui, porque eu gosto de deixar realmente no podcast uma conversa mais em fluxo, mas com os executivos eu sigo mais uma pauta, que eu tenho alguns conteúdos que eu preciso explorar, mas a última pergunta é sempre a mesma e aqui eu repito ela. Tem alguma pergunta que eu não fiz e que deveria ter feito ou você gostaria de ter respondido? Assim, gente, arroba no meu LinkedIn é Eric Salles, tem uma bandeirinha LGBT do lado, sigam lá. Mas assim, acho que foi super completo, acho que a gente se manteve ali no ABC da geração Z, né, que você falou. E para mim o ABC, assim, o one-on-one, né, o 1, 2, 3, o ABC, de como lidar com a geração Z, escutem, tá? Tentem entender. Muitas vezes a gente chega já com o nosso preconceito, com o nosso estereótipo, com a nossa ideia, e a gente se fecha para o diferente. Então, estejam abertos ao diferente, porque o diferente ele vem para somar, né? Se fosse tudo como a gente quer, o mundo seria um lugar muito chato. A discordância. Eu adoro que as gerações não se entendam. Primeiro, que a minha empresa ganha dinheiro disso, né? Então, por favor, continue. E segundo, porque é essencial que a geração se desentenda. Porque o desentendimento gera debate, o debate gera inovação, e a inovação é o que leva a gente para frente. Então, espero que a geração Z não se entenda com a geração alfa, que a geração alfa não se entenda com a geração beta, porque aí a gente consegue buscar caminhos em comum e crescer. Maravilha, meu querido. Olha, mais uma vez, muito obrigado. Aprendi um bocado hoje aqui. Fiquei muito feliz de ver uma pessoa tão articulada, independente da idade, né? Tanto faz agora a idade, mas é muito bom quando eu consigo, por intuição, porque a gente não se conhecia até esse momento, descobrir pessoas que valem a pena a gente conversar e escutar. Então, você foi uma delas. Muito obrigado mesmo. Viu? Muito obrigado eu pela oportunidade, pela plataforma. Arrasou muito. Maravilha. E também queria agradecer as pessoas que nos acompanharam aqui em mais esse episódio. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, no Spotify, no YouTube. E claro que no nosso site eu vou colocar aqui os dados do Eric também para vocês seguirem eles sempre que for possível, porque vale, como vocês viram aqui, vale muito a pena, né, ter acesso a pessoas que têm essa capacidade de articulação e essa visão de mundo que coloca o etarismo não só
para proteger a si mesmas, né, mas para olhar para todas as idades e perceber que toda idade conta. E no próximo episódio, a gente vai conversar com um executivo de RH que é um dos pioneiros no Brasil a tratar de maneira séria o tema do etarismo no mundo corporativo. Obviamente não vou falar o nome dele, mas vocês vão ver que vai valer também muito a pena esperar um bocadinho mais. Até logo mais. Não perca. Tchau. Obrigado, Fábio.